Morava o nobre local. A terra pertencia a cada mansão, mas era dividida entre os camponeses. Em troca, eles pagavam aluguel ou faziam trabalho braçal para o senhor. Os camponeses trabalhavam para produzir alimentos para eles mesmos e para os senhores feudais. A atividade no campo dependia muito do clima e a ameaça de fome era com frequência grande para os mais pobres. Equipamentos e mesmo os animais usados na aragem da terra eram compartilhados pelos camponeses. Esses animais pastavam em áreas comuns fora do espaço utilizado pelo cultivo. Os homens tosavam as ovelhas e as mulheres fiavam as lãs para os tecidos, que eram normalmente produzidos por tecelões profissionais. As pessoas comuns comiam pão preto, ovos e um pouco de queijo. Vegetais eram cultivados em hortas próprias: aveia, ervilhas, repolho, pepino, cebola, alho poró. A sopa de ervilha seca era bastante consumida. Na mesa, as pessoas comiam normalmente com as mãos. Até o início da Idade Moderna, era comum que os convidados de um jantar levassem facas de casa para cortar o alimento. Enquanto alguns monges e freiras viviam em comunidades religiosas, mosteiros e conventos, para se concentrar nas orações, outros se misturavam com o povo para tentar melhorar as suas condições. Além de cultivar a própria horta, os monges produziam pão, queijo, cerveja e vinho. Num dia comum, um monge chegava a consumir mais de 1 quilo de pão. Muitos usavam grandes fatias no lugar do prato. As vestes passavam dos mais velhos para os mais novos. As pessoas possuíam poucas roupas, com exceção dos mais ricos. Eles eram os únicos que se davam ao luxo de acompanhar a moda. As pessoas dificilmente passavam dos 40 anos de idade, mesmo nos mosteiros e castelos. Epidemias como a devastadora peste negra eram mais comuns do que se imagina. De cada 6 filhos, apenas 1 ou 2 sobreviviam. Olá pessoal, todo mundo bem? Espero que sim, tá? Hoje nós daremos início a um novo conteúdo, tá? A época medieval na Europa. Vamos entender o seguinte, a partir desse conteúdo, nós faremos uma ligação com a crise do Império Romano. Lembrando que o Império Romano foi dividido aí em 2 partes, Império Romano do Oriente e Império Romano do Ocidente. O Império Romano do Ocidente ele deixa de existir em 476 d.C. E é esse ponto que eu quero explicar-vos. E nós daremos início a esse novo capítulo, tá? Vamos entender que durante o século XV, tá, os diversos povos germânicos invadiram a região ali que ficou compreendida como Império Romano do Ocidente, tá bom? E diversos povos germânicos, como os visigodos, os ostrogodos, os anglo-saxões, tá? Os vândalos, os francos, e, entre outros, cada um desses povos tomaram ali um percentual do território, formando assim, né, novas regiões e novos reinos, beleza? E hoje nós daremos início a um novo conteúdo e falaremos aqui primeiramente de um reino que teve grande destaque, um reino germânico, tá? Que foi aí os francos, ou seja, o reino franco ele termina na verdade sendo unificado, tá bom, por Clovis em 496. 496, Clovis termina aí expulsando os medos. E aí, galera, meu povo lindo, unificado aí o que nós chamamos aí do Reino Franco, tá bom? Então, após essa unificação, Clovis, ele termina aí se considerando aí cristão, tá? Esse reino passa a ter uma ascensão muito grande, beleza? Então, ao longo do século VII,
vários reis assumiram o trono, tá bom? Vários reis assumiram o trono e não conseguiram, digamos, após a morte de Clovis, vários reis conseguiram terminando assumindo o trono e não conseguiram dar sequência ao trabalho, né, prometido e iniciado por Clovis, né? E aí formando-se diversas dinastias. E aí vamos entender o seguinte, tá? Esses reis que passaram por, digamos, logo após que sucederam Clovis, eles são considerados aí como reis indolentes, tá? No caso, foram reis que não trouxeram nenhum tipo de inovação, nenhum tipo de mudança, né? Tá bom? E tais autoridades passaram a conceder poderes políticos a um grupo de funcionários públicos, conhecido como o majordomos, ou então como prefeito do palácio, tá bom? O mais conhecido deles, o mais conhecido desses prefeitos foi o Carlos Martel, que aí em 732 ele liderou os francos na chamada Batalha de Pontiers e assim expulsou os árabes, né, da Europa Central. Então vocês percebem que logo após a morte de Clovis, diversos reis com más administrações terminaram ali preenchendo o cargo ali do reinado, mas sem trazer nenhum tipo de mudança, tá bom? Então vamos entender o seguinte, meu povo lindo. Essa conquista que Carlos Martel ele obteve aí em 732, tá? Liderando os francos contra os árabes, ela vai, na verdade, propor, assim, digamos, uma abertura para outras lideranças, tá? É quando Pepino Breve, né? E ele leva ali ele termina garantindo uma condição de rei, né? Dos francos e ele termina fazendo com que haja a ascensão do seu filho, né? O Carlos Magno. E é muito importante falar isso porque Pepino Breve ele dá início ao que nós chamaremos de dinastia carolíngia. A dinastia carolíngia foi a principal dinastia do Reino Franco, tá bom? Então, a dinastia carolíngia passou a propor diversas mudanças. E essas mudanças fizeram com que o Reino Franco terminasse avançando, né, em muitas perspectivas, principalmente econômica, social, tá? Trouxe muitas mudanças. E aí, em 770, Carlos Magno ele terminou subjugando aí os lombardos, os saxões, ou seja, ele terminou ampliando o seu território. Então, Carlos Magno ele termina, na verdade, expandindo o território através das conquistas e também através da confiança que ele passava para a população. Lembrando que existia uma relação muito forte entre o Reino Franco e a Igreja Católica, tá? Então, o que acontece, pessoal? Ele terminou aí desenvolvendo, tá? Desenvolvendo. Só que aí o que acontece? Ele termina, o Carlos Magno, ele termina assim, ele preservou vários costumes dos germânicos, como as leis de tradição oral, entendeu? E a doação de parte das terras conquistadas aos chefes militares. Isso eram tradições muito fortes quando nós nos referimos a povos germânicos, tá? E assim ele terminou se dividiu cerca de 200 condados, né? Passou a distribuir títulos títulos como conde, marqueses, duques. Então ele passou, na verdade, disponibilizando diversos prestígios. Ou seja, essas alianças faziam com que o reino ficasse mais coeso, ficasse mais sólido. E isso traria, na verdade, segurança econômica. Foi necessário os acordos que Carlos Magno, naquele momento, desenvolveu, porque isso passava uma espécie de
de maior, de maior estabilidade econômica, social e política para o Reino Franco, tá bom? Então, assim, as conquistas, digamos, as conquistas do Império Franco, né, que se formou na Idade Média, foram responsáveis por um período de intensa atividade cultural. Isso terminou na verdade, ampliando, né, o legado, né, e também adicionando diversas culturas, né, enriquecendo, na verdade, o Reino Franco através de tanto das suas conquistas, como também da sua expansão cultural, tá bom? E assim, só para vocês entenderem o seguinte, tá? Uma coisa que é muito importante, após a morte de Carlos Magno em 814, todo o apogeu do Império Carolíngio foi posto em prova, porque assim, veio assim, logo após veio o governo, né, do seu filho, Luís Piedoso. O próprio nome já diz, Luís Piedoso, filho de... Quer dizer, ele não teve a mesma sensibilidade digamos, as relações políticas para manter tantas alianças e também uma forma de governo coeso. Isso terminou fragilizando bastante. E após a morte de Luís Piedoso, né, os territórios passaram a ser divididos em três partes, tá bom? Essas três partes elas foram declaradas aí em um tratado chamado Tratado de Verdun. Esse tratado aí ele foi afixado em três divisões. Primeira divisão ficava para um filho, Carlos o Calvo, tá? Que ele ficou aí com a França Ocidental. A outra parte com Luís o Germânico, que aí ficou com a França Oriental. E a parte central, no caso, a França Central, quem ficou foi o Lotário, tá bom? Então, vamos entender o seguinte, esses três estados aí, ou seja, essas três regiões, irão formar países diferentes, entre eles a própria Alemanha, tá bom? Então, gente, com a divisão do poderio militar dos francos, dos francos não conseguiu fazer frente à invasão dos normandos, magiares e árabes, ou seja, essa divisão do reino franco terminou fragilizando o reino e fazendo com que o reino chegasse ao fim, tá bom, galera? Então, aí, em 987, o Capeto controlou a região da França Central, né, ocidental, tá bom? E aí, com o tempo, o reino franco passou a ser tomado. É importante eu citar isso para vocês, porque essa região ela é de muita importância, tá? Como você tem no início da nossa aula, digamos, em 476, quando o Império Romano do Ocidente ele é tomado, tá? Vai acontecer o seguinte, vai haver assim, uma ruralização da economia. Essa ruralização da economia vai fazer com que as pessoas saiam das cidades e vá para o campo. Essa fuga, tá? Essa saída, essa migração, a depender do que cada um de nós possamos definir, ela até faz com que haja aí um processo de ruralização de toda a sociedade europeia, ou de grande parte dela, tá bom? E essa ruralização nós chamaremos assim de feudalismo, tá bom? No caso, uma sociedade formada a partir que foi uma sociedade formada a partir das combinações entre as tradições romanas e germânicas. Só para vocês entenderem melhor, tá? Digamos, quando nós falamos das tradições dos romanos, nós lembramos assim do colonato, tá? O colonato que estava ligado na obrigação dos trabalhadores rurais em entregar parte da produção e de trabalhar alguns dias da semana nas terras do Senhor. Era muito comum isso. Então, tinha que trabalhar alguns dias. Isso estava relacionado a qual cultura? A cultura romana. E já a cultura germânica, nós podemos definir como comitatus, tá?
uma das características que formou aí, que colaborou na formação aí do feudalismo. O que foi o comitatus? Foi, na verdade, o processo de fidelidade, as relações que existiam entre os nobres, entendeu? Os feudais, para manter ali suas relações, tá? Suas relações de proteção, tá? Suas relações de divisão de terras, até mesmo da doação da terra para ter ter o retorno através de produção, ter o retorno através de proteção, enfim, tá? Nós chamaremos isso de suceranos e sucerania e vassalagem, tá? Sucerania, no caso aí, tá? É quando o sucerano, no caso, o nobre, ele doa a terra. E o vassalo é quando ele recebe. Então, esse vassalo, ele tem como objetivo proteger, tá bom, galera? Proteger, assim, o nobre, o qual doou terra para ele. E só para nós encerrarmos nossa aula de hoje, gente, a sociedade feudal era dividida em 3 partes, tá? Nobreza, tá bom? Nós tínhamos aí suas partes, mas a nobreza, o clero, que estava ligado ali, aos religiosos da Igreja Católica, tá bom? E os camponeses, que eram servos, tá bom? Então, só deixar bem claro para vocês, tá? O servo, diferentemente do escravo, o servo tinha direito a alguma coisa, ou seja, ele tinha direito a trabalhar, por mais que as terras que ele trabalhasse não fossem terras que trouxessem muitos benefícios a ele, mas aquelas terras eram dele, ou seja, o servo tinha algum tipo de benefício. Em contrapartida, o escravo não tinha nada de benefício, tá? Então, o servo, diferente do escravo, não podia ser vendido, pois estava ligado à terra, e por isso também não podia ser expulso do feudo. Então, o servo não era um produto, o servo era alguém que trabalhava em prol da terra. Em contrapartida, o escravo, ele era um produto, ele era considerado um objeto, tá bom? Então, ele poderia ser comercializado, tá bom, gente? Então, galera, isso é importante eu falar e comentar com vocês, por quê? Porque, assim, para desenvolver essa produção rural, tá? Essa produção agrícola, era necessário também inovações tecnológicas. E diversas inovações tecnológicas foram desenvolvidas, tá bom? A substituição do arado romano, entendeu? Que penetrava superficialmente o solo pela charrua, tá bom? A charrua que terminava, na verdade, proporcionando a facilitação do arado, tá bom, galera? A substituição do boi pelo cavalo. Então, isso já foi um avanço, tá? Para puxar o arado, tá? Melhoria no sistema de atrelagem dos animais, beleza? Então, isso terminou, na verdade, proporcionando uma segurança e uma mobilidade maior dos animais, difusão de moinhos movidos pela água ou pelo vento. Isso termina proporcionando aí um grande avanço, tá? Um grande abraço para vocês, tá? Na próxima aula nós concluiremos esse conteúdo. Espero que todos estejam bem e até a próxima. Tchau!